Eu confesso que foi um processo que eu tava meio impaciente, assim. E, obviamente, né, estava super nervosa. E aí, eles perguntaram, ótimo, então a gente queria fazer, então, uma proposta pra você. E aí eu fiquei assim, oi? Chegou na minha hora de falar e eu pensei, fudeu, eu não preparei nada em inglês, velho. Eu não sei o que eu vou falar. Como vocês puderam ver pelo título, sim, eu finalmente consegui um trabalho aqui na Alemanha. Eu tô muito feliz, assim, muito realizada com essa oportunidade. Mas eu nem vou me estender muito aqui, porque eu gravei aí a minha primeira semana trabalhando. Então eu vou deixar vocês aí com a Deb do passado. Bom dia, meu povo! Hoje é terça-feira, 9 de abril. Hoje é oficialmente o meu primeiro dia de trabalho no meu emprego novo aqui na Alemanha. Como vocês sabem, eu fiz essa mudança pra cá justamente pra fazer essa transição de carreira, né? E aí eu fiz alguns cursos na área de social media, comecei a trabalhar também na área de social media, só que pro Brasil, né? Pra uma empresa do Brasil há um ano, exatamente um ano. E agora, abril de 2024, eu consegui então um trabalho nessa mesma área, né? Na minha área, então posso chamar assim, aqui na Alemanha. Eu tô muito empolgada e muito nervosa também, e muito insegura também ao mesmo tempo. Mas acho que é normal, né? Tipo, sempre que você começa um novo trabalho, acho que é completamente compreensível você ficar nervosa, insegura, com medo e etc. Pra mim, principalmente, né? Ainda tem essa questão extra da língua, porque, obviamente, você trabalhar como social media envolve você escrever muitas coisas, escrever muitos textos. E eu faço isso em português, né? Que é a minha língua materna. E agora eu vou começar a fazer isso em alemão. Então é uma experiência totalmente diferente, né? Eu ainda não sei como é que vai ser. Estou aí com grandes expectativas. São exatamente 10h10 da manhã e às 11h eu vou ter a minha primeira reunião, que vai ser a reunião do onboarding, né? Que eu vou, enfim, começar lá. Eu vou gravar aí um pouquinho desse dia e depois eu volto aqui pra falar um pouquinho com vocês e a gente conversar também como que eu consegui esse emprego, né? Como que foi aí todo esse processo de entrevistas e etc. Que eu acho que com certeza vai ser interessante pra quem for passar por isso, né? Pra quem vai passar por isso em breve ou pra quem já passou também, enfim. E é isso, vamos lá, tô nervosa. Bom, acabei de sair aí dessa minha primeira reunião, foi muito legal. Eu achei que eu já ia conhecer logo a equipe toda, né, o time todo, mas não, na verdade realmente foi só um onboarding, né, pra, enfim, eu entrar lá em todas as redes, receber todos os acessos a tudo que existe. E amanhã é que a gente realmente vai ter aí a reunião pra eu conhecer o resto da equipe. Não vou falar, obviamente, o nome da empresa, né? Porque, enfim, não me sinto confortável com isso, pelo menos por enquanto. Mas posso dizer pra vocês que é uma startup alemã, né? É daqui mesmo. E é da área de saúde. Então, é uma área que eu nunca trabalhei, né? É uma coisa assim, uma coisa completamente nova pra mim. Mas estou muito empolgada, estou muito animada e muito esperançosa que, assim, vai dar certo, vai dar bom. E aí lá eu vou, então, ser social media, como eu falei, mas também vou ser ali meio que responsável pela área de marketing, porque a startup é assim, né? Startup, todo mundo faz de tudo um pouco, então basicamente é isso. Agora falando aí um pouquinho pra vocês como que foi esse processo, né, de encontrar o emprego, de busca de trabalho e tudo mais. Eu confesso que foi um processo que eu tava meio impaciente, assim, porque, né, eu queria arranjar emprego de uma semana pra outra. Mas não foi bem assim, né? Eu comecei a, de fato, mandar os meus currículos para trabalhar, para encontrar algum trabalho nessa área, mais ou menos ali por março, final de fevereiro, talvez. Todo esse processo de busca, né, eu enviei vários currículos, isso durou mais ou menos ali um mês. Uma coisa, assim, que foi bem difícil, assim, pra mim, foi porque eu recebia muitos nãos, sabe? E eu comecei a achar que, pô, não vão querer me contratar, sabe? Porque, sei lá, talvez eu não tenha experiência suficiente, talvez o meu currículo não seja bom o suficiente, talvez o fato de eu não ser alemã, né? Então, o alemão não ser a minha língua nativa, talvez isso seja uma coisa que pese muito e que as pessoas não queiram me contratar por causa disso. Então, eu confesso que eu fiquei ali mais ou menos um mês e meio, mandando várias candidaturas, recebi vários nãos, várias empresas simplesmente me ignoraram também, nem sequer responderam, até eu chegar no momento que eu pensei, bom, acho que talvez eu vou ter que começar a mandar então currículos para outras áreas, sabe? E aí cheguei a cogitar aí essa opção, mas resolvi então testar a dica que eu própria dei no meu vídeo de conseguir um emprego, né? Inclusive, eu tenho 2 vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco sobre isso. Um deles eu explico como que você deve fazer o seu currículo, a estrutura do currículo. E no outro eu falo como que você passa numa entrevista, né? Quais são as perguntas que eles fazem mais e tudo mais. Então, se você estiver procurando aqui emprego na Alemanha, eu vou deixar esses 2 vídeos aqui linkados aqui embaixo, porque eles realmente são muito úteis. E uma das dicas que eu dou é procurar
vagas no LinkedIn. Até então eu só estava procurando vagas pelo site da Stepstone, que é um site de empregos aqui na Alemanha, ou também enviando candidaturas espontâneas. Ou seja, eu encontrava uma empresa que eu achava legal e aí eu enviava só o meu currículo e dizia que eu estava ali então disponível e procurando uma vaga nessa área. Até então que eu resolvi testar o LinkedIn, atualizei lá o meu perfil, que já estava desatualizado há séculos. Tava lá constando que eu ainda estava morando em Portugal, muito antes assim, então, enfim, atualizei o meu currículo e aí fui lá nas vagas e vi que eles tinham postado essa vaga para ser social media, né? Que eles estavam procurando uma pessoa, então, para esse cargo. E eles tinham postado a vaga 30 minutos antes. Tipo assim, quando eu vi a vaga, né, no caso. E aí eu pensei, cara, vou mandar, vou me candidatar. Só que na vaga tava dizendo lá que eles procuravam Werkstudent. E Werkstudent é tipo como se fosse uma categoria, né, de trabalhador aqui, que é quando uma pessoa tá matriculada numa universidade. Então, para a empresa, acaba sendo um pouco mais interessante porque eles pagam menos impostos e tudo mais. E aí eles estavam procurando um Werkstudent. Eu não era uma Werkstudent, eu não era uma estudante, então eu não tinha como, teoricamente, né, ser aceita naquela vaga. Mas eu pensei, vou mandar, porque eles tinham colocado lá na descrição que mais importante do que os seus títulos, os seus estudos e etc e tal, era a sua vontade, o seu jeito, o seu talento e tudo mais. E aí eu pensei, então tá, então vou tentar. Aí mandei lá o meu currículo, um dos fundadores, né? Na mesma hora, assim, pouco tempo depois, entrou em contato comigo pelo próprio LinkedIn, perguntando se o alemão, então, não seria uma dificuldade, porque ele viu que no meu canal do YouTube tá dizendo lá que eu sou imigrante há 11 anos, e aí ele pensou que eu estava morando aqui na Alemanha há 11 anos, e eu expliquei que não, que eu moro aqui vai fazer ainda 4 anos, mas sou imigrante há 11 anos. E aí, enfim, conversamos, marcamos uma entrevista, fizemos a primeira entrevista, só eu e os dois fundadores, rapidinho, assim, só pra realmente eles me conhecerem e tudo mais. E, obviamente, né, estava super nervosa, claro, porque todo mundo fica nervosa numa entrevista, ainda por cima uma entrevista em alemão, e a única empresa que tinha me chamado para uma entrevista até então. E aí, enfim, fiz essa entrevista com eles. No final dessa entrevista, eles disseram, show, beleza, então agora a gente vai te passar uma screening task, que era tipo uma tarefa, assim, né, para eles testarem e verem ali o meu potencial, o meu trabalho e tudo mais. E aí eles disseram que eu podia escolher entre 2 tarefas, uma delas era eu criar uma estratégia de conteúdo para 2 semanas, ou eu criar um conteúdo mesmo, né, o design com a legenda, as hashtags e tudo mais. E aí eles me mandaram essas 2 tarefas e disseram, você então escolhe uma das 2 para fazer e manda pra gente, porque aí a gente vai avaliar a sua, né, e a dos outros candidatos, e se for o caso, a gente chama então você para uma segunda conversa. E aí eu, tudo bem, quero fazer as 2 então. E aí eles disseram, mas não precisa, só precisa fazer uma. Eu falei, não, quero fazer as 2. Por quê? Porque a gata quer mostrar proatividade. Eu quis mostrar que eu era proativa, quis mostrar que eu sabia fazer o negócio. E aí eu fui lá, fiz as 2, montei uma apresentação assim, meio grandinha, bem bonita, e enviei então pra eles. E aí passou uma semana, eles não me diziam nada, e aí eu já comecei, né? A pessoa ansiosa, que tem síndrome do impostor, já começou pensando o quê? Não vão me contratar, não gostaram de mim, acharam pessoas muito melhores do que eu. Mandei mensagem pra ele então, perguntando se ele tinha recebido, ele falou que tinha, mas que tava ali, né, em análises internas, e tudo bem. Depois, passados uns dias, ele me chamou então pra uma segunda conversa, perguntou assim se eu tinha então 20 minutos de tempo. E eu pensei, bom, ele não vai fazer uma proposta, né? Porque quem que vai fazer uma proposta em 20 minutos? Eu pensei que ele estava então me chamando para essa conversa para eu explicar mais ou menos, né, como foi a tarefa, como que eu fiz e tudo mais. Fizemos essa chamada, nessa segunda chamada, tava super nervosa, porque nesse dia da segunda entrevista eu acordei e eu percebi que o meu alemão tava super enferrujado naquele dia. Tem dia que é assim, né? Tem dia que quando você fala assim outras línguas, inglês, espanhol, enfim, que tem dia que você acorda e naquele dia aquela língua não funciona na sua cabeça. E esse era um dia desses. E aí eu já tava assim super insegura e tal, mas eu pensei, bom, vou dar o meu melhor. E se o meu melhor for suficiente, ótimo. Se não for, paciência, né? Não posso fazer nada, eu dei o meu melhor. E aí, enfim, a gente teve essa segunda conversa. Eles, de fato, pediram pra eu explicar, então, como que eu fiz, né, a tarefa, como que eu estruturei e tudo mais. Eu expliquei. Eles perguntaram como que foi, se eu tinha gostado, se eu tinha me divertido fazendo aquilo. Eu falei que sim, que eu tinha me divertido, inclusive, até mais do que eu pensava. E, de fato, eu gostei muito de fazer. E aí, eles perguntaram, ótimo, então a gente queria fazer, então, uma proposta pra você. E aí eu fiquei assim, oi? Como assim? Porque eu não tava esperando, sabe? Eu fiquei muito chocada. Eles fizeram, então, uma proposta por e-mail, né? Me mandaram, então, uma proposta por e-mail. Eu aceitei e é isso. Mentira, eu fiz uma contraproposta ainda, eles aceitaram e aí pronto, estou aqui, agora empregada. Hoje é o meu primeiro dia de trabalho. Eu gostei muito da vibe
que eles me passaram, sabe? Eles parecem ser... É um pai e um filho ainda por cima, né? Então é tipo meio que uma empresa assim, uma startup familiar. As primeiras impressões que eu tenho, eu sei que primeiras impressões não significam muita coisa, né? Mas as primeiras impressões que eu tive, tanto na primeira conversa, quanto na segunda, quanto nessa agora, né? Nessa primeira reunião, foram muito boas. Agora falar um pouquinho aí de como é que vai ser o trabalho em si, né? Pra vocês também terem aí uma ideia. Não sei se é assim em todas as empresas, não sei se é assim... Enfim, é o meu primeiro trabalho fora esse do Brasil, né? É o meu primeiro trabalho como social media aqui na Alemanha, então... Essa é a única experiência que eu tenho aí como passar. Para esse trabalho, eu fui então contratada para 18 horas semanais, então é um part-time, né? Menos do que 50%, porque 50% seria ali 20 horas semanais, nesse caso são 18. É um trabalho 100% remoto, então eu vou continuar tendo a minha flexibilidade de conseguir viajar, de conseguir, enfim, estar onde eu quiser e conseguir continuar trabalhando, né? Que era o que eu estava vivendo nos últimos 6 meses, né? Quando eu estava desempregada, eu estava estudando e estava trabalhando lá para essa empresa do Brasil, e tudo isso remotamente, então eu amei essa experiência, eu adorei, e era exatamente o que eu procurava, sabe? Um trabalho assim que me permitisse ter essa flexibilidade geográfica. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui onde eu falei sobre isso, né? Sobre os meus planos futuros e tal. Vou deixar aqui um takezinho. Eu acho que os planos pro futuro, né? O meu objetivo pro futuro é eu conseguir trabalhar cada vez mais remotamente, cada vez mais só com o digital, para eu conseguir ter essa flexibilidade de viajar mais e assim conseguir estar mais tempo em Lisboa. Então é isso, assim, né? Consegui exatamente aquilo que eu queria, e eu fiquei muito feliz quando surgiu essa oportunidade, quando surgiu essa vaga, quando eu fui chamada para entrevista, né? Porque, como eu falei, recebi vários nãos e eu tava aí, assim, perdendo as esperanças. Claro que assim, né? Perdendo as esperanças porque eu sou uma pessoa ansiosa. Porque se a gente parar pra pensar, tipo assim, né? Se você tá há um mês procurando emprego e você ainda não achou, calma também, né? Um mês não é tanto tempo assim. Uma coisa era, sei lá, se eu tivesse há 3 meses, 6 meses procurando e só levasse não. Mas mesmo assim, eu sou uma pessoa ansiosa, vocês já sabem. Aí eu já tava assim, pensando que nada ia dar certo. Mas deu, graças a Deus. Encontrei esse trabalho e pronto, é isso. Agora eu sou então uma empregada part-time, 100% remoto, cuido aí então das redes sociais dessa empresa, trabalho no marketing, e é isso! Ah! Ainda tá caindo minha ficha um pouco, devo confessar. Ainda parece que não é verdade. Tô muito feliz, muito animada, como vocês podem perceber. Já tô falando horrores aqui, não era pra esse vídeo ficar desse tamanho. Se por acaso vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o trabalho, né, detalhes que eu possa compartilhar, obviamente, se eu não me sentir confortável, não vou compartilhar, mas se vocês tiverem aí alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu posso depois, se for o caso, gravar um vídeo só respondendo perguntas de vocês, se tiver pergunta suficiente, né? Mas aí eu posso aí ver se eu gravo esse vídeo. E amanhã, então, vai ser o meu segundo dia. Eu vou conhecer o resto da equipe e amanhã eu volto aqui pra falar mais com vocês e dar assim mais um gostinho de como é que foi. Oi, meu povo! Hoje é quarta-feira, acabei de acabar aí o meu segundo dia de trabalho, aqui no meu novo trabalho. Bom, hoje eu comecei o dia tendo aquela tal reunião, né, com a equipe inteira, então eu conheci aí as outras pessoas que trabalham. Toda quarta-feira a gente tem sempre essa reunião de manhã pra poder falar um pouco do que a gente fez na semana passada e o que a gente pretende fazer na próxima semana. Então, eu como não trabalhei semana passada, né, acabei de começar o trabalho, então não tive nada pra falar da semana passada, mas já falei o que eu vou fazer na próxima semana. Uma coisa engraçada foi que eu estava preparada pra falar alemão, né? Porque a empresa é alemã, todas as conversas que eu tive até agora foram em alemão com as pessoas lá. Só que a reunião começou, né, de manhã, em alemão, normal, a gente se apresentou, e aí, um tempinho depois, entrou um colega na reunião que não falava alemão, só falava inglês. E aí as pessoas mudaram o idioma da reunião ali na hora para inglês. E eu não estava preparada para falar inglês, eu não tinha acordado com esse mindset. Então foi meio engraçado, porque chegou na minha hora de falar e eu pensei, fudeu, eu não preparei nada em inglês, velho, eu não sei o que eu vou falar. Enfim, mas aí consegui ir lá falar, consegui dizer o que eu ia fazer então pra semana que vem, mas isso é um detalhezinho então, né, que toda quarta-feira a gente tem essa reunião com a equipe e eu preciso então me preparar toda quarta-feira para falar tanto em inglês quanto em alemão, porque dependendo aí se esse colega estiver na reunião, eu vou ter que falar inglês, se ele não estiver participando, aí eu posso falar alemão, porque as outras pessoas todas falam. Hoje eu passei basicamente o dia analisando a empresa, né, estudando um pouco da situação atual, enfim,
não sei se eu posso dar tantos detalhes assim, né? Mas pronto, faz coisas que fazem parte do trabalho. Passei o dia todo sentada, o que significa que tenho menos de 1000 passos hoje dados. Isso é uma coisa que eu realmente preciso arranjar uma solução, né? Essa coisa de eu não me mexer muito, essa coisa de eu agora ter mesmo um home office. Não que antes eu não tivesse, eu já tinha. Mas agora é mais garantido que eu preciso mesmo ficar em casa uma certa quantidade de horas semanais, sentada no computador. Enfim, é isto. Essa foi aí a experiência da primeira semana. Hoje, que é o dia que eu tô gravando aí esses takes, vai fazer um mês que eu tô nesse trabalho. Inclusive, eu fiquei muito em dúvida aí se eu já postava na internet ou não sobre isso, porque, no caso, eu tô aí ainda naquele período de experiência, né, que são, nesse caso aí, são 3 meses. Mas, assim, honestamente, eu não ia conseguir guardar esse segredo de vocês por 3 meses. Eu tava doida pra vir compartilhar isso aqui, porque vocês acompanharam aí, né, todo esse processo de eu ficar desempregada, depois de eu fazer cursos na área, de eu procurar emprego também, fazer currículo, enviar currículo, enfim. Eu falei bastante aí, né, sobre esse meu processo aí de transição de carreira, minhas expectativas, os meus medos também. E vocês sempre me acolheram aí nessa jornada, sempre me perguntavam como é que tava sendo, me desejavam sorte. Então, eu tinha que vir aqui pra compartilhar isso. Eu tô pensando em gravar um vídeo também falando sobre todo esse processo aí de transição de carreira, tentar unificar aí todas as informações num vídeo só. Então, por exemplo, como é que foi pra mim, né, passar por tudo isso aos 30 anos, ainda por cima tendo uma mudança de país aí ao mesmo tempo, em que situação que eu tava, onde que eu queria chegar, como que eu fiz então esse caminho, né, e o que é que me ajudou também. Então, basicamente, fazer aí um resumão sobre isso tudo. Portanto, se vocês quiserem ver aí esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou ter aí o maior prazer de fazer. Se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, perguntas sobre esse novo trabalho aí que não tenha sido respondido aqui nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso responder. Aproveita para deixar o like aí, né, para ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e desde já eu agradeço aí muito pelo apoio de vocês e é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!